Muito boa tarde a todos os que estão aqui, assim em especial que está desse lado, pelo LinkedIn, pelo Facebook ou pelo YouTube. Bem-vindo a mais uma sessão, a mais um episódio do projeto 1730. Este projeto é um projeto feito em parceria com a Porto Editora para, de alguma maneira, promovermos bons hábitos de leitura junto da comunidade, neste caso aqui da comunidade profissional. Com vocês hoje e comigo também, desafiado aqui por mim, temos o João Batista Leite, que vem hoje de alguma forma ajudar-me também a falar sobre este livro que estou aqui a mostrar na tela, do Justin Barizo, Inteligência Emocional, um guia prático para aprender a gerir as emoções. João, parece um livro muito, muito interessante, se calhar já desde logo para, digamos, modo de conversa, para falarmos numa fase e num momento em que vivemos hoje, que a sociedade vive, provavelmente um livro que será aqui muito interessante para apresentarmos aqui a este vasto auditório que, esperemos nós, se associa a nós nesta pequena conversa de fim de dia sobre o mundo dos livros. Antes de mais, João, grato e um agradecimento especial por ter aceito aqui o meu desafio que lhe coloquei. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado e parabéns parabéns a si e à Porto Editora, sem dúvida, por esta iniciativa. Acho que os hábitos de leitura, de facto, tínhamos a sensação que estavam a desaparecer, e são coisas como essas que fazem renascer este fabuloso hábito de ler, ou vício, no caso de algumas pessoas. Exatamente. Obrigado. Bom, como o João acabou de dizer, este projeto aqui, apoiado pela Porto Editora, traz também a possibilidade desse lado aí, de eventualmente conseguir também, durante a próxima semana, receber em sua casa um exemplar deste livro. Todos estes projetos têm sempre um espaço especial para si. Porquê? Porque neste caso vamos oferecer 2 livros, 2 exemplares destes que estão a ver aqui na tela e que podem ser seus. Desde o início desta temporada de 2021, juntamente com a Porto Editora, já entregamos mais de 20 livros por todo o país para profissionais que aqui se juntaram a nós e que também, de alguma forma, vamos com isso contribuindo também para que, de alguma forma, como o João também dizia, num ano que de facto findou atípico e num ano que também o mundo livresco se sentiu, de alguma forma, em perda, exatamente pelo facto de muitos dos portugueses terem se desinteressado sobre estes bons hábitos de leitura. Mas, João, antes de mais, gostava de lhe pedir, aqui normalmente gosto sempre de o fazer e de pedir ao meu convidado, para quem não conhece o João, poder falar um bocadinho sobre si e sobre a empresa, para quem não conhece. Óbvio que neste mesmo direto está o link para o perfil do João, mas, João, gostava de dar este espaço também para sempre te apresentar aqui à minha comunidade. Muito bem, Pedro. Obrigado. Pedro, atualmente eu estou como CEO da Unicre. A Unicre é a empresa mais antiga em Portugal na área dos pagamentos, com 2 áreas de negócio muito específicas e que, nesta fase da pandemia também, e todo este confinamento, também tivemos um papel relevante na ajuda que foi possível dar a todo o nosso comércio e a toda a nossa economia. Uma área de negócio, claramente, o crédito e os cartões de crédito, ou os cartões de pagamento em geral, como recentemente lançamos, e nesta componente muito B2C, muito dedicada aos particulares e às pessoas, na sua utilização de crédito e do seu dia-a-dia, facilitando a forma como pagamos. Do outro lado, a Rede Unicre, que tem aqui uma cota de mercado acima dos 40%, na área dos pagamentos, muito aquilo que nós, quando vamos à loja e pagamos naquele multibanco, passa aqui pela Unicre. Mas não é só nesses pagamentos, é também no e-commerce e nestas facilidades todas e produtos que nós desenvolvemos ao longo do último ano, que nos ajudam, de facto, a ajudar aqui muito tudo aquilo que foi o comércio. E o comércio eletrónico, como se sabe, teve esta subida enorme este ano, e nós estávamos ali para ajudar o pequeno comerciante com soluções muito simples ou o muito complexo comerciante que precisava de uma gateway para facilitar a vida e o processo de compra. Portanto, estamos nesta área de pagamento,
com este crescimento enorme do contactless, tivemos um crescimento de mais de 50% este ano, e portanto é aqui que a Unique se posiciona, uma empresa de tecnologia que tenta facilitar a vida às pessoas. O crédito e todo o mecanismo de pagamentos, que é onde nós queremos estar e acompanhamos muito de perto para poder ajudar não só as pessoas no dia-a-dia, mas muitas empresas, que é o nosso core e os nossos parceiros do dia-a-dia. Ótimo, João, ótimo. Sentir aqui também que o ano tem, que este período também, que este contexto também trouxe aqui, de alguma forma, trouxe o que de melhor a Unique poderia trazer também, tornando aqui, adaptando no fundo também a sua oferta de produtos e serviços a uma área que de facto explodiu também nestes contextos. João, falávamos aqui e o tema que nos traz tem a ver obviamente com a questão dos livros. Para quem está aqui um bocadinho, de alguma forma, menos ou chegou agora mesmo, dizendo que estamos a falar sobre o livro Inteligência Emocional, este livro aqui, de alguma forma também publicado pela Ideias de Ler, neste caso, chancela da Porta Editora, um livro do Justin Berizzo, e é exatamente sobre este livro que estaremos aqui hoje a falar com o João. João, relativamente a esta questão dos livros, o João, que hábitos se é de alguma forma, com toda a responsabilidade que hoje tem, estes contextos aqui, portanto, é uma pessoa que tem bons hábitos de leitura, lê com frequência, com quantidade, eventualmente aqui. Como é que é o João na relação com os livros? Pedro, excelente pergunta, mas eu sou completamente eclético. O que é que eu quero dizer com isto? Eu leio tudo a toda a hora. Eu leio livros, em média um livro por semana, de todo o género, desde os livros técnicos aos livros de terceira, romances. Portanto, eu leio livros, um livro por semana. Eu leio o Correio da Manhã, eu leio o Financial Times, eu leio a Flash, eu leio as redes sociais todas, o Facebook, o Twitter, o Instagram, olho para o TikTok de vez em quando, também faz parte, e no fim de semana, quando ando de bicicleta, ouço podcasts, às vezes livros, mas muito coisas como Simon Tech, Sarah Archer, ou Joana Marques, que me faz rir imenso, e é ali uma boa companhia ver o resumo no final da semana. Acompanho diariamente o Cision com as notícias da área financeira, tipicamente, e tenho o Google News sempre ligado. Portanto, eu faço este circuito de leitura constante e permanente. E depois, no fim de semana, dedico muito, leio a Visão, leio o Expresso e varro todas as notícias que estou a ver. Ao mesmo tempo que, tipicamente, como é habitual, na minha mesa de cabeceira, a minha mulher reclama imenso, tenho 5 livros, mas raramente leio 2 ao mesmo tempo. Já passei essa fase. É isso que eu ia perguntar, ou seja, as leituras são sempre normalmente de via pavio, ficar ali muito focado ali, não desvia de leituras, digamos, hoje leio um bocadinho de romance, amanhã salto para um livro mais técnico, ou outras... Já fiz isso, mas de facto hoje não o faço. Hoje pego num livro, estão lá os 5 ou 6 que estão no pipeline para as próximas semanas, mas tento ler um de cada vez e terminá-lo ali no fim de semana, começando o próximo logo no domingo. E é interessante, sabe porquê? Porque quando chega aquela hora do fim do dia, eu estou ansioso, depois vejo ali um bocadinho de televisão também, percorro ali os canais todos entre as 10 e as 11 da noite, e depois estou ansioso porque já estou a sentir a cocaína, já estou a sentir a falta do livro. Eu não consigo fazer a vida sem aquela meia hora de leitura do livro, meia hora, 45 minutos por noite. Tento ler um bocadinho rápido, mas de facto é quase cocaína, sabe? É quase como os 10 cafés por dia. Essa cocaína eu sei porque também, enfim, também sou, digamos, sofro desse problema também, não é? João, as escolhas dos livros têm aqui há aqui algum, ou seja, ok, é um livro que está em destaque na prateleira da FNAC, ou de uma Bertrand, ou de uma UC, ou de uma qualquer outra livraria física ou digital, embora eu também sou contaminado, não sei se o João também tem esse problema, tenho muito
digamos, uma necessidade de sentir-me envolvido nos livros. Portanto, quando nas livrarias vou, aquele cheiro muito característico dos livros que me, digamos, impele muitas das vezes a nunca sair de mãos a vazias. Mas como é que é o processo de escolha dos livros, João? Pelo que está a acontecer no mundo ou, enfim, às vezes é uma recomendação de um colega? Olha, vários processos. Há claramente aqueles livros técnicos que são fundamentais e eu cresci muito na área da tecnologia, portanto, não dispenso um livro de tecnologia. Ainda hoje gosto de discutir com os meus técnicos e fazer de conta que sei, que não sei muito, mas fazer isso. Mas gosto de variar e eclético realmente. E, portanto, aquilo que está na prateleira principal eu vou comprar. Há um ou dois autores portugueses que eu não perdoo, não é? Sei lá, estou a pensar no Pepe Tela. Os livros do Pepe Tela, os 15 ou 16 livros, já os li todos 2 vezes, porque de facto transporta-me um bocadinho para aquela imagem de África e todas as suas histórias têm tanta lição que é imperdoável. No dia em que sai um Pepe Tela eu tenho que ter cuidado, porque eu vou comprar a correr e sei que um dos meus filhos me vai ler também logo aquela vontade imensa de ler. João, nesse contexto aqui deste, digamos, já no fundo desta partilha também já muito, digamos assim, uma grande intensidade e de uma grande relação com os livros, o João procura incutir na Unicre, também com os colaboradores, hábitos de leitura. Vocês têm, os meus últimos convidados aqui, também CEOs de várias organizações, têm partilhado imensas histórias que eu normalmente nesta pergunta gosto de também aqui trazer, de muitas iniciativas que levam a cabo e são levadas a cabo nas organizações exatamente para aumentar os índices de literacia junto dos colaboradores. Na Unicre vocês também têm algumas dessas iniciativas que, digamos, têm por propósito estimular um colaborador a ser também aqui também um contagiado e a importância que o livro tem para a empresa também, o trazer novas ideias, novas formas de ver o mundo. Pedro, sim, 2 notas. Uma, eu vim para a Unicre há cerca de 2 anos e não me tinha apercebido que a Unicre tinha uma grande tradição e que publicou durante anos, muito em especial, a Unicre fundou-se em 1974, logo ali a seguir ao 25 de Abril, e, portanto, durante estes anos, até há relativamente pouco tempo, publicou inúmeros livros. E quando eu olhei para a coleção e fui aos armazéns ver, eu fiquei completamente rendido. Claro, fiz uma coisa que não posso dizer em voz alta, só porque estamos aqui os dois, roubei um livro de cada e levei para casa. A minha mulher ia-me matando que cheguei a casa com 18 livros. Okay? Enormes, grandes coleções. Portanto, a Unicre já tinha essa tradição. E foi muito útil, há muito pouco tempo, quando um cliente super VIP, que eu não vou dizer quem é, fez uma reclamação à Unicre. E nós resolvemos-lhe o problema e depois agradecemos o facto de ele ter reclamado e devolvemos-lhe o livro com a fotografia dele em 1984, onde ele tinha participado. De maneira que ficou muito surpreendido e agradado. Mas, para além disso, também, logo que eu cheguei, inscrevi-me como membro do grupo desportivo. O grupo desportivo da Unicre é um grupo de pessoas que se reúnem ali à volta, que têm ali um conjunto de membros, fazem as múltiplas atividades, as maratonas, etc. A campeã nacional de bowling é nossa. E a seguir tínhamos ali um pequeno espaço onde o grupo desportivo tem uma livraria de troca. Uma livraria de troca de livros, de partilha de experiências. E, portanto, é algo que nós, de facto, praticamos também no dia-a-dia. E hoje temos ali o espaço reservado e muitas vezes passo por lá para ver o que é que apareceu de novo, o que é que as pessoas levaram, o que é que trouxeram. Portanto, bastante engraçado e existe aqui uma boa dinâmica neste capítulo. Ótimo, até, como eu dizia, felizmente também vamos sentindo por parte das organizações todas estas preocupações. Partilharam-se aqui já no decurso desta iniciativa inúmeros exemplos de bibliotecas dentro da organização, dinâmicas hoje para quase que colocar também um indicador relativamente aqui ao indicador de desempenho do colaborador também agregado aqui a este contexto também de livros, outros até com outras iniciativas da necessidade, por exemplo, de
num dos casos, dos colaboradores quase que partilharem com a equipa que livros é que estão a ler, haver quase que também está o cantinho da leitura da organização, as bibliotecas, portanto, de facto, uma preocupação constante das organizações, o que obviamente que é também de facto um contexto que me parece a mim muito relevante, até em alguns dos casos, recordo, por exemplo, no caso do LinkedIn em particular, uma rede que nos é também aqui sensível, do seu fundador, o Reid Hoffman, ter, quando lançou o seu livro, ter oferecido um exemplar do seu livro a todos os colaboradores, e, portanto, um conjunto de práticas que às vezes interessantes. Aliás, a Porta Editora dizia-me ao Pedro, tivemos agora recentemente um CEO que, destes que eu já entrevistei, que quis comprar 50 livros ou 40 livros para todos os seus colaboradores. Portanto, aliás, justamente do livro que estávamos e que trouxemos aqui também à conversa. E, portanto, nesse sentido, de alguma forma também... Eu não sei se ainda vou usar, porque outra coisa que me faltou dizer é, no Natal, tipicamente, eu faço uma reunião com a alta direção, e um almoço com a alta direção, e tento dar um presente a cada um dos diretores. E todos os anos imagino que o presente é um livro. Claro, é uma boa moeda aqui para esta matéria. Bom, estamos aqui à conversa. Estamos à conversa com o João Batista Leite, CEO da Unicre, para falarmos aqui sobre o mundo dos livros. O João tem estado a partilhar connosco algumas das suas vivências também e deste elemento sempre muito contagiante que é este contexto dos livros. Estamos a falar justamente sobre o livro Inteligência Emocional, o livro do Justin Bariso. Portanto, este projeto 1730 tipicamente lança aqui, de facto, em parceria com a Porta Editora, este desafio de também entregar aos nossos, aos CEOs de algumas das nossas empresas portuguesas, também uma oportunidade para também mostrarem uma outra faceta que muitas das vezes não é tão conhecida por parte dos utilizadores. João, falando aqui especificamente deste livro, indo agora de alguma forma aqui ao que nos traz, este livro, e de alguma maneira aqui dentro do espólio de livros da Porta Editora, vou procurando escolher alguns livros e tentar aqui, obviamente, nessas escolhas, muitas das vezes também desafiar, e neste caso aqui, João, parece-me, se calhar o livro também interessante para o quadro que nós atravessamos. João, em linhas gerais, o que é que este livro traz? Obviamente, João, não vamos desvendar a todos o livro, como é natural, mas vamos procurar aqui fazer alguma análise também de algumas das componentes da leitura que de alguma forma aqui foi estimulado, que lhe suscitaram também algumas. E sempre aqui, João, numa perspectiva de relação do tema à empresa, ao setor, ao momento que vivemos na atualidade. Pedro, de facto o tema do livro parece ser, assim, ab início, sem se olhar muito para o título, para a inteligência emocional, ou o coeficiente de inteligência emocional, é o tema que desde 95 ganhou muita relevância com o Daniel Goleman, que de facto com o seu livro de inteligência emocional catapultou isto. Mas o Daniel Goleman não é de facto o pai da inteligência emocional, nem é a mãe. Pode ter sido o padrinho, mas não é o verdadeiro. Isto é um tema que acompanha as organizações há muito tempo. Quando se olha para este livro do Justin Bariso, de facto entende-se que, e em termos gerais, o livro ensina-nos de uma forma muito prática os aspectos da inteligência emocional, ou coeficiente emocional, se queiramos, que podemos aplicar no dia-a-dia. E isto tem sido uma realidade nas organizações de alta performance há muitos anos. A grande diferença entre aquilo que é a inteligência emocional das equipes de trabalho, dos colaboradores, do dia-a-dia, versus o coeficiente de inteligência, que também é necessário, e toda aquela capacidade de trabalho, etc. Mas, e por isso é que eu digo que não é 95. Eu lembro-me, nos anos 80, em equipes de alta performance, quando eu vivia no Canadá e nos Estados Unidos, em que a diferença entre ter alguém com uma inteligência emocional ponderada, equilibrada, gerida, permitia criar níveis de performance dentro das equipes claramente acima do habitual.
E, portanto, quando se olha para o Justin Barriso, que ao fim e ao cabo não é um teórico, é uma pessoa que aprende no dia-a-dia, que aprende num ambiente multicultural, em Nova Iorque, numa ONG durante muitos anos, e que depois aplica isto na prática da sua vida pessoal, mas também na vida das organizações, quando ele vai para a Alemanha. Portanto, em suma, parece-me, de facto, número 1, o tema determinante. A gestão da nossa inteligência emocional é fundamental para termos sucesso, não temos dúvida, porque a inteligência emocional não é nem mais nem menos do que a nossa capacidade de podermos monitorizar os nossos sentimentos e emoções e perceber as dos outros e distinguir como é que nos devemos comportar e orientar os nossos pensamentos e emoções. E se nós conseguimos fazer isto, seremos bem-sucedidos. E claro, há as teorias todas à volta disto. O que o Justin Barriso faz neste livro é trazer isto para exemplos práticos do dia-a-dia. Com o filho, com a mulher, no emprego, na empresa, no grupo de trabalho. E eu penso que esta é a grande mais-valia deste livro, com os exemplos práticos que traz. João, dentro deste contexto aqui, da parte, toda esta componente aqui da gestão das emoções, a Unicre viveu há um ano atrás um momento emocional, digamos, sem precedentes. Não é? Acho que a Unicre e todas as outras empresas. João, esta componente que estamos aqui a falar deste livro, claramente que, de certa forma, veio ao de cima, não é? Ou seja, aqui eu acredito, aliás, João, um dado curioso, e que se calhar gostava de partilhar com o público, é que a minha penúltima aparição pública e presencial foi justamente, e talvez se calhar das últimas que a Unicre fez para toda a sua comunidade de colaboradores, foi justamente uma sessão que me levou até aqui ao convívio com o João e com a sua equipa para falarmos sobre o mundo do LinkedIn. Estávamos exatamente no momento, aliás, recordo na altura que na conversa até com o João, portanto, que havia ali alguma, digamos, desconforto por parte de alguns utilizadores, embora na altura me recordo estarmos ainda um bocadinho naquela perspectiva do que era isto, não é? Quer dizer, recordo-me até uma outra brincadeira do ele espirrou, vamos... E de facto, naquele dia provavelmente foi um dia que, marcado, porque provavelmente o dia seguinte foi o primeiro dia do resto da vida da Unicre e de muitas empresas com um contexto completamente diferente. João, do ponto de vista desta questão emocional, como é que tudo aconteceu, João? E é um bom exemplo para mostrar exatamente e para ilustrar aquilo que o Justin Barriso aqui faz. Estamos nós a trazer um exemplo prático. Pedro, é um bom exemplo de emoções fortes, em que nós tivemos que gerir essas emoções. E deixe-me contextualizar porque é que foi muito mais emoções fortes do que aquilo que o Pedro se apercebeu. Na semana anterior, um autor que publicou um livro há pouco tempo, A Caminho da Cura, e o nome do autor deste livro, A Caminho da Cura, é Ricardo Batista Leite. Por acaso tem o mesmo nome que eu. Por acaso. E o Ricardo tem sido, desde janeiro do ano passado, a pressionar bastante para o alerta, do governo e da população em geral, do tema que ia aparecer. Na semana anterior ao Pedro vir à Unicre, fazer um U-Talk. O U-Talk é uma conversa que nós fazemos todas as quintas-feiras, durante meia hora, às 2:30 da tarde. Toda a organização está presente. Exatamente, é este o livro do Ricardo. O Ricardo tem sido aqui uma voz por trás de tudo isto que tem sido a pandemia. E então, nesta semana em que o Pedro veio, na semana anterior eu tinha convidado o Ricardo a vir cá e falar sobre coronavírus. E o Ricardo começou a apresentação por dizer que estava preocupado porque tinha acabado de chegar, toda a gente o tinha cumprimentado e todas as senhoras lhe tinham dado um beijinho. E a seguir, por favor, parem os beijinhos, parem os cumprimentos, afastem-se. E ele disse isto e nós olhamos para o Ricardo, por amor de Deus, ele está assim um bocadinho exagerado. Mas, no dia seguinte, fez um discurso para fiquem todos em casa no Parlamento e isto começou a alavancar. Na semana seguinte, a decisão era: temos o Pedro Caramês convidado, fazemos ou não fazemos? E havia pânico. Estava a começar o pânico, Pedro. Era uma quinta-feira e, se recorda, fomos para casa na sexta. Sim, e, portanto,
As emoções Aliás, eram... na sexta-feira cancelei os meus compromissos em Lisboa e já regressei a casa na sexta-feira. E, portanto, toda a organização tinha tido um U-Talk, a organização com o Ricardo, sobre este tema, onde ele foi muito agressivo da forma como tentou alertar as pessoas, e agora tínhamos o Pedro a falar, o Pedro Caramês a falar dos LinkedIn, que era um tema que nós estávamos a levar com todos os unlockers da UNIC a publicar e que estávamos a levar muito a sério e continuamos. Hoje servimos os colaboradores, estão todos a publicar grandes fotografias da conta Unibanco. Portanto, é uma plataforma onde nós nos sentimos também parte da família. E as emoções eram essas. E então, de facto, a inteligência emocional aqui foi importante. Foi importante percebermos como é que estavam os colaboradores da UNIC. E sim, como todas as outras empresas, fomos todos para casa, a tecnologia respondeu e ficamos em casa. Mas o grupo de direção, muito alerta, decidiu uma coisa. A reunião de direção passa a ser diária. Nós não criamos um comitê de crise. Nós começamos a reunir diretamente para perceber, diariamente, para perceber qual era o contexto. E lançamos vários programas, programa de plataforma financeira para os colaboradores, com um produto muito acessível para alguém que tivesse dificuldade, uma plataforma online de ginásio, uma plataforma online de apoio psicológico, e fomos muito rápidos, em 2, 3 semanas, lançamos isto porque entendemos que o equilíbrio emocional dos colaboradores e o seu envolvimento emocional com o resto dos colegas à distância, coisa nunca experimentada, seria o aspecto fundamental. E o terceiro aspecto que está a acontecer também muito é que aquelas reuniões que fazíamos com 5 pessoas hoje alargaram-se à organização. Porque, e o Justin Barriso toca nesse ponto no seu livro, que é, falem com as pessoas. A organização não é no 9º andar, não é sentado na Ivory Tower, é com cada colaborador, olhos nos olhos. Olhos nos olhos, podemos sentir o que cada um está a pensar, escutarmos muito bem como é que, porque é que a performance não está tão boa. Provavelmente lá em casa houve um Covid ou outra coisa qualquer. E, portanto, como é que essa pessoa está para eu poder reagir a esse tipo de emoções? Portanto, foi de facto um momento, o último U-Talk ao vivo com o Pedro Caramês, foi de facto um momento de grande emoção, porque estávamos nesta batalha, mas que aproveitamos imediatamente a seguir para fazer este acompanhamento que hoje, enfim, todas as organizações sobreviveram, na maior parte dos casos, tanto quanto é dado saber, correu muito bem, mas este entendimento das emoções do nosso parceiro, do nosso colaborador à distância, para poder perceber o que é que fazemos em retorno, é fundamental. E o Justin Barriso, aqui no seu livro Inteligência Emocional, no Guia Prático, aponta algumas coisas que podem ser dúvidas, ser usadas e aplicadas neste contexto. Claro. Ou seja, no fundo, o que eu estava a transpor aqui, no fundo, é um pouco como é que estes mandamentos que ele traz aqui, de facto, se aplicam e se aplicaram, no vosso caso, num contexto que, se calhar, para muitas empresas, houve efetivas dificuldades, seja nisto que falamos agora, nesta componente de disputa, como é que eu sinto o pulso a uma equipa que agora está toda, de alguma forma, dispersa, como é que eu tomo um pulso? Portanto, uma coisa é a gente passar nos corredores, sentir de alguma forma aquilo que se sentia, alguma tensão, outra coisa é numa equipa que está deslocada e que hoje de facto traz aqui para este contorno também este desenvolvimento. Aliás, o Justin fala aqui muito deste treinar e aperfeiçoar estas competências emocionais, que hoje também é um fator determinante, e lá está, numa área como a vossa, onde as competências técnicas são obviamente aqui sobrevalorizadas em função de toda a tecnologia associada também, mas também aqui ela hoje não poder ser desagregada desta componente emocional, não é? E portanto hoje, no fundo, vocês hoje dizem assim, não, de igual forma hoje temos preocupações em irmos educando e treinando os nossos colaboradores para serem cada vez mais competentes nestas questões tecnológicas, esta parte emocional também não pode ficar, obviamente, digamos, arredada deste ginásio de treino, onde se treinam emoções, não é? E estes treinos normalmente não são feitos artificialmente, não é? Há um treino que muitas das vezes vem muito do feedback, do entregarmos, do escutarmos a pessoa, da pessoa se sentir, obviamente, está envolvida. Portanto,
há todo um sem número de coisas que hoje contribuem um bocadinho para todo este QE global da empresa e do QE do colaborador. Não, sem dúvida, adquirir novos hábitos para percebermos, e enfim, esta pandemia obrigou-nos a criar novos hábitos. Criar novos hábitos não é fácil, e o Justin Bariz é muito claro sobre isto. Se eu estou a criar um novo hábito, e mencionaste, Pedro, e bem, feedback, o feedback é uma componente extraordinária do processo de gestão e de gestão de equipas. E não é fácil, porque receber feedback ou elogiar quando as coisas correm bem torna-se relativamente pacífico. E algumas pessoas não o fazem, mas é importante fazer. Nos momentos de vitória, o elogio é fundamental. Mas muito mais que isso, muito mais difícil, é recebermos feedback negativo. Porque nós sabemos que, ainda por cima, no contexto, não é? Que estamos a entregar-nos ao produto, ao lançamento do produto, ao novo processo, o nosso trabalho. Muitas vezes, sangue, suor e mesmo lágrimas, não é? Estamos dedicados àquilo. E depois alguém vem e diz, não estás a fazer isso tão bem. A mim próprio, não é? A mim próprio. Eu espero que me digam quando eu não faço bem. Mas não é fácil de ouvi-lo. Mas saber ouvi-lo e não focar aqui no tema se ele tem razão ou não tem razão. Alguém teve aquela percepção e está-me a dar este feedback negativo. Portanto, o feedback positivo, o feedback negativo é um processo de interrelação, são building blocks, são peças de construção para nós sabermos como estar melhor no próximo dia para atingir os tais níveis de motivação. Porque os níveis de motivação só se conseguem com muita paixão por aquilo que se faz, não é? E a paixão é uma emoção muito forte. É estar apaixonado. Como aqueles dias, quando tínhamos 18 anos e encontrávamos aquela namorada que era para o resto da vida. É aquela paixão, aquela vontade de estar, e é assim que grandes equipes atingem níveis de performance extraordinários. Ora bem, só possível se derem constante feedback e se houver empatia. Não é? A empatia compreendendo e partilhando os pensamentos e os sentimentos dos outros. Foram momentos muito difíceis para muita gente, não é? Nós sabemos, os filhos em casa, a mulher, as dificuldades, enfim, tudo aquilo que nós passamos. E, portanto, tem que estar muito próximo das pessoas, é responsabilidade de todos, não é só do gestor, não é só do CEO, é de todos os colaboradores como líderes. Cada colaborador é um líder da sua própria atividade que faz dentro da empresa. E como líder dessa atividade, também tem essa responsabilidade de criar empatia, a paixão, e garantir processos de feedback para atingirmos novos patamares de excelência. Eu queria, João, colocar aqui, de alguma forma também, neste momento, também algumas colocações aqui também de alguns dos nossos participantes. Temos aqui o Pedro Emiliano, um gosto de revê-lo, mesmo virtualmente, mostrando aqui uma das suas melhores características, a preocupação com os colaboradores, que presenciei há alguns anos atrás. Um bem-aja aqui do Pedro Emiliano também, aqui para o João. Temos aqui também, estava a ver aqui, o Paulo Silva Gomes também, de coincidência, um forte abraço, aqui também e tínhamos aqui também alguém que colocou agora mesmo uma, de alguma forma, daqui da Cláudia Almeida, é na reação ao feedback negativo que também vemos como é que vai o nosso QE. Portanto, esta forma com que hoje, de um momento às vezes menos bom, podemos fazer-se tirar o melhor daquele colaborador. Obviamente, e gostava também de salientar que estamos, obviamente, aqui hoje também com o Ricardo, com o João, falamos aqui do Ricardo, com o João, a falar sobre o livro do coeficiente aqui de inteligência emocional, o livro do Justin Bariz, que é de alguma forma, e claro, sempre aqui também com um exercício de mostrarmos no fundo também desta grande relação que esta componente tem também, quer na vida pessoal, mas também no contexto empresarial. João, dentro de um utilizador hoje que de alguma forma tem aqui de alguma maneira também num quadro difícil, que está agora, esperemos nós, a sentir um bocadinho alguma esperança, o Justin acaba por trazer aqui numa parte final alguns destes mandamentos importantes aqui. Estes mandamentos, de alguma forma hoje, embora sejam sempre às vezes um terreno, eu perguntava se, João, numa empresa às vezes tão tecnológica, onde
os profissionais às vezes são tão assertivos, são tão, enfim, pragmáticos, e às vezes esta parte emocional é quase, é um software que eu não tenho, não é? Porque no fundo estou mais habituado à componente mais técnica. Mas, João, isto não traz aqui desafios, digamos, também grandes portanto, a conseguirmos passar, no fundo, esta questão hoje não pode ser feita de forma leviana. Então, da vossa experiência, João, este grupo de profissionais às vezes menos, se calhar, menos focados nesta componente, ou pelo menos a não vislumbrá-la como um elemento crucial, às vezes, no sucesso das equipas, como é que vocês se sentem um bocadinho, que estratégias é que utilizam, e o João já partilhou algumas, mas que outras estratégias podem também ser aqui importantes, e aqui também, João, para um CEO que esteja a acompanhar, para um líder da empresa que nos esteja a ouvir, que também seguramente possa sentir aqui algumas dicas importantes também para este processo. Pedro, é de facto, eu trabalhei num projeto, uma história muito breve, que eu nunca mais esqueço, talvez tenha sido o projeto mais importante da minha carreira, aí no princípio dos anos 80, com a tecnologia da altura. E tinha a melhor engenheira de sistemas a trabalhar comigo no Canadá, esqueço e posso dizer o nome dela, porque não está cá, Indiscíplina, e nunca mais me esqueço, que era a melhor engenheira de sistemas que eu tinha em toda a equipa. Mas era incapaz de criar empatia, era incapaz de criar espírito do grupo, era conflituosa permanentemente. E eu, numa equipa de 50 pessoas, ela conseguia destruir a equipa. Eu, um dia, decidi e despedia a indisciplina. E era o pânico. O CEO chamou-me e disse-me: João, tens a certeza do que é que estás a fazer, não é? Essa, ouvi dizer que é a nossa melhor engenheira de sistemas. Eu disse: sim. E é também a pior pessoa que existe dentro de toda a equipa. Pedro, desde aquele momento em que perdemos a melhor engenheira de sistemas, o projeto disparou em performance e em consequência em entrega 200 vezes. Só porque a equipe se aglomerou à sua volta, à volta dela própria, para poder entregar. E, portanto, esta às vezes faz uma grande diferença. Mas, voltando aqui ao Justin, eu passei algum tempo ali nos 10 mandamentos. Achei muito engraçado haver aqui 10 mandamentos, como para os católicos existirá no dia-a-dia, e pareceu-me que qualquer um deles se aplica que nem uma luva àquilo que temos que fazer no dia-a-dia. Eu lembro-me de alguns. Refletirás sobre os teus sentimentos. Ora bem, convém fazermos isso. Onde é que estão os meus fortes pontos emocionais? Como é que descrevo a minha forma de comunicação? Como é que eu estou a trazer a equipe junta? Aprenderás com outras perspectivas. É verdade, ao ouvir os outros, e neste ambiente, eu cresci 20 anos em África, 20 anos no Canadá e depois muito tempo aqui na Europa. Ora bem, este multiculturalismo e múltiplas visões de ver a vida traz-nos percepções diferentes. Nas organizações plurais, e a UNIC, por exemplo, tem 50% de homens e 50% de mulheres, e tem diferentes culturas, conseguirmos juntar as diferentes culturas e escutá-las são novas perspectivas que nos fazem avançar. Mais um ou dois dos que me lembro neste momento é: aprenderás a fazer a pausa. Eu acho este de uma preciosidade, não é? Eu estou pronto a disparar, algo está a correr mal. Nesta intercomunicação, é um bom momento para fazer a pausa. Clicar no pausa, dar uma voltinha, mudar de assunto e depois voltar. Acho que é determinante para não se perder aquele espírito que é fundamental para as equipes estarem mesmo juntas e poderem entregar com tudo. E depois existem os outros, bem me lembro, não deixarás... A questão da empatia, não é? Do praticarás a empatia, que já o João acabou por traduzir com aquela história também super rica aqui. Às vezes o reconhecimento de que nem sempre temos razão, e, portanto, ele diz, pedirás desculpa, como também o meio hoje de reconhecer que nem sempre somos donos da verdade e seremos capazes aqui de... Isto muitas das vezes a equipa, embora muitos sintam que possa haver aqui às vezes uma perda de liderança, mas é muitas das vezes se calhar a humildade com que a equipa também reconhece, obviamente, nessa postura, a postura de humildade, às vezes de não somos, nem sempre se calhar serei eu digamos, o ónus
dessa mesma componente, não é? É verdade. Ainda ontem ou anteontem eu tinha estado numa reunião em que as coisas de facto não me estavam a agradar. Eu sou um bocadinho perfeccionista na entrega e estava irritado, irritei-me, deixei-me irritar, coisa que eu normalmente não faço. E pronto, eu disse, não estou de acordo, não quero isto, aquilo, enfim, disse para lá uma série de disparados. No dia seguinte, um diretor ligou-me e disse, João, foi um bocado violento, não foi? E eu, tens toda a razão, eu peço desculpa. Eu já nem tinha pensado no assunto, mas aquilo ficou na cabeça dele. E eu, tens razão, eu peço desculpa. Na próxima reunião, eu vou começar a reunião por pedir desculpa e vamos fazer um reset e vamos agora trabalhar no caminho, porque o caminho faz-se trabalhando em equipa. Portanto, aqui também diz que controlarás os teus pensamentos, não é? Controlarás os teus pensamentos. No fundo, às vezes, se calhar aqui falamos, é óbvio que muitas das vezes lá está, também quem hoje sente a camisola, quem hoje sente, no fundo, a tal paixão, muitas das vezes a paixão também tem este descontrole, a paixão pode ter este descontrole, muitas das vezes aqui, claro, a quente, muitas das vezes não termos a destreza para, fazemos se calhar aquele momento de paragem, aqui de reflexão, para, aliás, perdoarás, não é? Perdoarás. Portanto, há aqui uma série de coisas que parecem tão poéticas, mas que efetivamente acabam por depois ter um impacto. Aliás, um dos tópicos que ele diz, serás autêntico. Né? E esta autenticidade traz tudo isto, traz esta personalidade ao de cima, não é? Ou seja, que é muitas das vezes melhor do que às vezes uma personalidade plastificada, de alguém que parece que é uma coisa, mas que não é. Né? E isso hoje, de facto, com o tempo acaba por... E em projetos que, em alguns dos casos, João, são projetos que vocês têm de grande responsabilidade, onde há, de facto, aqui uma ligação também forte com as equipas, não é? Que agora mais complexa, porque está mais distante, não é? E às vezes este sentido... isto, por exemplo, esta questão da dispersão dos colaboradores, vocês sentiram um bocado que este espírito tornou-vos mais forte, ou houve, de facto, aqui dificuldades em trazermos este sentido de unidade aqui? Antes de ir aí, Pedro, só sobre os 10 mandamentos, de facto, acho que é uma peça do livro que é bastante interessante. É deliciosa, é rápida, é curta, como viram aqui. Rápida e eficaz. E se olharmos estes mandamentos, não tenho dúvida que seremos hoje e amanhã profissionais completamente, e não só profissionais, pais, maridos, tudo isto, não é? Exatamente. E depois há uma técnica, antes de ir aí à equipa, à distância, há uma técnica que ele ensina e que foi talvez a que dentro do livro mais me marcou e que eu podia ter utilizado, mas como ainda não pratiquei muito bem, ainda não sei utilizar muito bem, porque não é, tudo isto passa, que é de facto a técnica dos 3 segundos. E ele explica isto muito bem, eu vou reagir e antes de reagir, faço estas 3 perguntas a mim próprio. Isto precisa de ser dito? Isto precisa de ser dito por mim? Ou isto precisa de ser dito por mim e agora? E se eu refletir sobre isto, com certeza, muitas vezes vou evitar temas de desmotivação. Porque muitas vezes precisa de ser dito sim, agora ou noutra altura. Se preciso agora, é preciso determinar isso. E se sou eu que tenho que o dizer, ou se tenho que deixar outro dizer. Portanto, 3 perguntas que ele sugere e que me marcou, é uma das marcas que o livro deixa, é esta técnica dos 3 segundos. Que ele volta a dizer, pratique, e um dia destes vai ser natural. De maneira que vai sair natural estes 3 segundos aqui de alto. Embora é óbvio que a assistência está à procura de uma resposta no segundo, e aquele silêncio de 3 segundos, eu acredito que, pelo menos estou a sentir, e o João se calhar também, parecem ser 3 segundos intermináveis, não é? Exato. Ao revermos todas estas componentes, parece que fica ali um silêncio, mas que às vezes um silêncio importante para, se calhar, depois entregar um feedback e um momento marcante aqui para todos. Temos estado aqui à conversa maravilhosa com o João Batista Leite, CEO da Unicre. Estamos a falar sobre o livro Inteligência Emocional, um livro de Justin Parise, um livro aqui que trouxe nestes 45 minutos aqui com o João uma super agradável conversa também sobre todos estes desafios aqui
desta gestão emocional da sua empresa e também dos grandes desafios que ela também atravessa. Se este livro quiser também de alguma forma lê-lo e quiser, Esther e tantos outros, Nuno, Cláudia, basta para isto publicarem uma fotografia aqui pelo LinkedIn. Vamos amanhã escolher o utilizador que publicar aqui, portanto, é uma forma de se elegerem também para este prémio aqui, num contexto de alguma forma, João, em que hoje o João apadrinha também aqui esta oferta. Seguramente será muito útil para, como já viram aqui, com muitos, de alguma forma, ingredientes maravilhosos, que seguramente vai ter curiosidade ouvirmos aqui os mandamentos, ouvimos aqui algumas das técnicas que o João também partilhou. João, pedia aqui ao João últimas palavras aqui para este fecho aqui desta nossa super maravilhosa e animada conversa, uma mensagem que o João queira também deixar aos empreendedores, aos empresários, aos profissionais em geral, isto se calhar aqui num contexto aqui de conselho, de recomendação, enfim, últimas palavras para que também em função daqui de algumas destes ingredientes do livro permitam agora também trazer esperança, trazer aqui também uma motivação para esta parte agora do ano que vai começar. Portanto, estamos agora no dia, se calhar na segunda-feira será o dia 1 de janeiro, não é? Dia do fim digamos aqui do estado de emergência, e portanto, mensagem final, João, deixava-lhe aqui estas últimas palavras para depois darmos então por terminada aqui a nossa conversa de hoje. Pedro, como eu diria, como em todas as crises, a forma como acabamos da crise vai ser diferente de quando a começamos. É de facto, vai ser uma forma diferente de estarmos. Nós passamos um ano bastante difícil de resistência. E resistimos, e acho que resistimos bem. Os profissionais de saúde, os comerciantes, os estalistas, as pessoas em geral conseguiram resistir a estas dificuldades que vivemos. Estamos agora no momento da recuperação. E, portanto, depois da tempestade vem o arco-íris. Recomendação clara, vamos olhar com muito positivismo para esta nova fase, com paixão, muita paixão por aquilo que fazemos, por paixão do nosso próximo, e podemos trabalhar em conjunto para, de facto, podermos atingir novos patamares de excelência. Foi com estas palavras que damos aqui por fechada e terminada aqui esta sessão de hoje do projeto 1730, um projeto feito em parceria com a Porto Editora para podermos também aqui promover hábitos de leitura. Hoje tivemos a conversa com João Batista Leite, a conversa sobre o livro Inteligência Emocional de Justin Bariso, um guia prático para aprender a gerir as emoções. É com esta mensagem positiva que deixamos este mesmo espaço. Já sabe, candidato também, será um prazer imenso, quer eu, quer o João, sentirmos que este livro pode eventualmente fazer a diferença para si, para o resto do ano. Diferença essa que os livros, como viram também, têm feito na vida do João, na vida do Pedro Caramês e de tantos outros. Foi um prazer imenso, João, tê-lo aqui também neste mesmo espaço. Pedi-lhe para não fechar já a sessão, para vermos um copinho digital enquanto encerramos aqui, e dizer então aqui um adeus e até já para toda aqui a comunidade do LinkedIn, Facebook, YouTube ou também podcast. Sim, pode ouvir este episódio que seguramente está a ouvir-nos também, ou pode vir a ouvir-nos também pelo podcast. Muito obrigado.